Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte. E não apenas o feiticeiro, como também o personagem. Disso, acho que ninguém tem dúvidas, né? Mas mesmo aparentemente invencível, existiram algumas ocasiões em que ele foi superado. Quais são elas? Bora descobrir. Os superiores. Os membros da autoridade no Jujutsu Hai são conhecidos como superiores. Os superiores controlam a maioria das decisões que giram em torno da escola. Eles realizam suas reuniões em uma sala mal iluminada com uma luz única que ilumina quem está falando com a diretoria. Os corpos dos superiores estão escondidos da vista usando portas. Seus membros consistem em homens mais velhos com o diretor de Kyoto, Gakuganji. Eles são tradicionalistas, conservadores que muitas vezes se chocam com aqueles que têm ambição progressista como Satoru Gojo. Muitas das políticas envolvidas com o governo da comunidade de Jujutsu afetam a escola e seus alunos. Ambos, Yuto Kotsu e Yuji Itadori, foram isolados no campus em salas seladas e inicialmente programados para a execução. Mesmo depois de avaliados por Satoru Gojo, os dois alunos que se matricularam em duas épocas diferentes só tiveram suas execuções suspensas pela intervenção de Gojo. Fisicamente, Toji Fushiguro. Toji possui um grau sobre-humano de força física, o suficiente para arrancar sem esforço a Playful Cloud das mãos de Maki, outra pessoa com grandes dons físicos. Usando a Playful Cloud, uma ferramenta que depende da força física, Toji foi capaz de esmagar facilmente o Shikigami mais durão de Dagon. Com outra ferramenta amaldiçoada, ele foi capaz de cortar a maldição mais poderosa de Suguru e usou suas próprias mãos para bater no rosto de Takuna Ino, tão forte que ele quase morreu. Toji usou o conhecimento de Jujutsu da família Zenin e virou contra os feiticeiros, ganhando o apelido de Assassino de Feiticeiros. Durante a missão de escolta do Vaso de Plasma Estelar, uma missão dada aos dois feiticeiros mais fortes pelo mestre Tengen, Toji foi contratado pela Associação do Vaso do Tempo para assassinar o Vaso de Plasma Estelar. Toji conseguiu inviabilizar completamente a escolha através de uma série de movimentos táticos ao longo de alguns dias. Isso desgastou a equipe da escolta e os atraiu para uma falsa sensação de segurança antes que ele fizesse o seu movimento. O elaborado planejamento de Toji levou a realizar com sucesso um ataque surpresa a Gojo, lembrando que ele é um usuário do prestigioso Seis Olhos, Jujutsu ocular que concede uma percepção divina. Toji aproveitou ao máximo sua falta de energia amaldiçoada, tornando o assassino perfeito graças ao seu status de homem invisível. A combinação de todos os talentos de Toji permitiu que ele derrotasse com sucesso a equipe de escolta do recipiente de plasma estelar e assassinasse a garota, completando sua missão enquanto quase matava dois feiticeiros dos mais fortes da época. Toji só foi derrotado quando ele colocou as proezas físicas puras contra o poder literalmente infinito da técnica ilimitada despertada por Satoru Gojo. Mesmo diante desse poder, Toji foi capaz de criar maneiras inteligentes de combater as habilidades do ilimitado, que eram conhecidas pela família Zenin. Apenas a técnica secreta Roxo era poderosa o suficiente para derrubar Toji de uma vez por todas. Atualmente seria improvável que Gojo seria derrotado por Toji, graças ao descobrimento da energia amaldiçoada reversa, mas vale a menção a essa derrota de Gojo. Energia amaldiçoada Yuta. O poder de Yuta vem de sua relação com Mikizane Sugawara, mas só se manifestou pela primeira vez quando ele transformou Rika Orimoto, uma paixão da vida, em um espírito amaldiçoado. Rika se tornou um espírito vingativo tão poderoso que Gito, um ávido colecionador de poderosos espíritos amaldiçoados, apelidou de Rainha das Maldições. A energia amaldiçoada sem limites de Rika pode ser moldada em qualquer técnica, permitindo que Yuta use técnicas avançadas de maldição dentro de um ano de aprendizado sobre Jujutsu. Yuta retém as enormes quantidades de energia amaldiçoada que foram desvendadas da maldição de Rika. Ele provavelmente tem mais energia amaldiçoada que qualquer outro humano, proclamando ter ainda mais do que Satoru Gojo. No geral, a energia amaldiçoada de Yuta ainda pode ser esgotada após o uso prolongado do Jujutsu, mas isso não pode acontecer com Satoru, que pode gerenciar perfeitamente o gasto da energia amaldiçoada com os Seis Olhos. Yuji e Chozo puderam dizer imediatamente pela presença de Yuta que sua energia amaldiçoada estava no mesmo nível que Satoru Gojo, com o primeiro alegando que era uma sensação ainda mais assustadora e ameaçadora. Ryu Ishigori, o jogador do jogo da Bachi com maior produção de energia amaldiçoada, admitiu que sentiu que a energia amaldiçoada de Yuta era quase sem limites. Sobreviveram Jogo e Hanami. Jogo possuía níveis extraordinários de energia amaldiçoada, mesmo para um grau especial, comparável a cerca de 9 dedos do Sukuna.
Satoru e outros feiticeiros podiam sentir que o seu poder estava no nível de uma maldição especial apenas com a sua presença. Jogo confiava inteiramente na sua técnica amaldiçoada na batalha, e a usou implacavelmente sem se esgotar. Jogo também pôde construir um domínio e usar uma técnica máxima, ambos comprovando o domínio sobre Jujutsu e reservas enormes de energia amaldiçoada. Jogo se mostrou muito durável e não foi facilmente exorcizado. Ele levou uma surra do próprio Satoru Gojo e, embora tenha sido dominado, o jogo sobreviveu a golpes de várias técnicas amaldiçoadas de Satoru, incluindo a reversão da técnica amaldiçoada vermelho. Já a Hanami é um espírito amaldiçoado de grau especial com um corpo incrivelmente durável, poderosas técnicas amaldiçoadas que podem controlar plantas e uma habilidade incrível de esconder sua presença de forma mais eficaz do que os outros. Ele foi capaz de pegar Satoru Gojo de surpresa e momentaneamente tirar vantagem da vulnerabilidade de Yuji, usando seu campo de flores e um monstro de madeira para resgatar Jogo. Isso foi possível devido a uma combinação de alto intelecto de Hanami como uma maldição, bem como suas habilidades de fuga e presença oculta. O próprio Gojo elogiou a capacidade de Hanami de fugir. Engraçado, né? Pois ele conseguiu evitar a forte percepção dos 6 olhos. Satoru até achou Hanami mais ameaçador do que o próprio Jogo. Na batalha final de Hanami com Gojo, ele foi alvo fácil devido a seus 2 encontros anteriores com o feiticeiro mais forte. Enquanto Hanami mostrou a capacidade de seguir o plano de Geto para encurralar Gojo, e foi vital para seu eventual selamento, ele não sobreviveu para ver acontecendo. Selamento Kenjaku. Como já dissemos várias vezes aqui no canal, Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte vivo. Na verdade, a história coloca um forte destaque em sua força várias vezes. É claramente evidente na maneira como Gojo brinca com seus inimigos ou diz a Yuji que ele vencerá Sukuna. No entanto, talvez a atitude de Gojo levou a algo impensável. No incidente de Shibuya, Gojo caiu nas mãos dos espíritos amaldiçoados liderado pelo Pseudo-Geto. Kenjaku, o cérebro que possui Geto, selou com sucesso Satoru Gojo no reino da prisão. E sem Gojo por perto, as probabilidades inegavelmente favoreciam as maldições. Mas o que é o reino da prisão? Ele é essencialmente um objeto amaldiçoado, uma barreira extremamente poderosa que pode prender qualquer coisa dentro dela. No entanto, existem algumas condições para prender o alvo no reino da prisão. Então, antes de executar o seu plano mestre, Kenjaku explicou a Mahito e aos outros como o reino da prisão realmente sela uma pessoa. O portador deve cantar o Prison Helm Open, ou Portão Aberto, para que o reino da prisão seja ativado. Uma vez que o portador ative, o alvo deve estar em um raio de 4 metros por 1 minuto inteiro, só então a barreira pode identificar e selar o alvo. Mas essas condições eram impensáveis contra Gojo, como o jogo disse corretamente. Com sua alta velocidade e percepção, seria quase impossível segurar Gojo, muito menos por 1 minuto inteiro. Era como pedir a Jogo e aos outros para morrer para fazer Gojo ficar em um lugar por um instante. Kenjaku sabia do absurdo desse plano, mas havia planejado todos os meandros de antemão. Qual era o plano de ação dele? A mente de Gojo processa as coisas de maneira diferente da mente de um humano comum. Além disso, sua velocidade é uma vantagem indiscutível. Essas são as razões pela qual Gojo poderia sair do alcance do reino da prisão mesmo depois que o objeto amaldiçoado tivesse marcado. Era, portanto, importante para Kenjaku elaborar um plano que deixasse Gojo imóvel, e Kenjaku tinha muito tempo em suas mãos. Ele aprendeu com os fracassos passados contra os 6 olhos que não poderia matar Gojo, então ele cuidadosamente preparou seu plano. Kenjaku explicou que 1 minuto para um humano normal é apenas um instante no cérebro de Gojo, ou seja, seu cérebro levou apenas um instante para processar a informação de que o cérebro normal processaria em 1 minuto. Um pouquinho complicado, né? Isso foi por causa da sua habilidade dos 6 olhos. Portanto, Kenjaku só precisava parar os movimentos de Gojo o suficiente para durar meros segundos, o que contaria como 1 minuto em seu cérebro. Para esse plano, Kenjaku tinha o seu maior as na manga. O feiticeiro de 1000 anos estava atualmente possuindo o corpo do melhor amigo de Gojo morto há muito tempo, Suguru Geto. Ele havia cuidadosamente ficado escondido na visão do mundo do Jujutsu desde que possuía Geto, esperando por esse momento. Shibuya foi um plano elaborado para o selamento de Gojo. Mahito, Jogo e Chozo desempenharam seus papéis para atrair a atenção de Gojo para os humanos transfigurados em Shibuya e forçá-lo uma expansão de domínio de 0,2 segundos. Foi uma situação terrível de aniquilar quase 1000 humanos transfigurados. Quando ele finalmente viu, ele já estava diante do reino da prisão. Kenjaku ativou e assim que marcou Gojo como alvo, Kenjaku fez o seu movimento. Ele fez uma entrada brilhante que surpreendeu Gojo. A aparência de Geto abalou a calma eterna de Satoru, pois de pé diante dele estava uma pessoa que ele havia matado com suas próprias mãos depois que o Tokotsu quase o fez.
Imediatamente ao ver Suguru, os 6 olhos de Gojo passou por todas as possibilidades. Era verdadeiramente Suguru, desencadeando todas as memórias de sua juventude passada com ele, mas nessa fração de segundo, por um minuto já havia se passado há muito tempo. E assim a habilidade de Gojo provou ser uma maldição para ele, pois como foi dito, o minuto de Gojo é diferente do humano médio, e enquanto seu cérebro processava a presença de Suguru, o minuto já havia se passado. Assim, Kenjaku capturou com sucesso Gojo no reino da prisão. Então foi assim que Gojo caiu nos planos do Kenjaku. Ele sabia que a derrota de Gojo só é possível enganando e não pela força bruta, assim dizendo. A captura de Gojo foi o primeiro passo nos grandes planos do Kenjaku. Por hoje é isso, comentem aí o que vocês acharam e se alguém mais teria que estar nessa lista. Muito obrigado por terem assistido até aqui, não se esqueçam de comentar quais os próximos temas que você quer ver aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando nessa, até a próxima, fui, falou.